Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo da série Do It Yourself, Faça Você Mesmo. O que nós vamos fazer hoje? Conforme prometi no último vídeo do laboratório, onde a gente explicou a teoria do funcionamento do PWM, hoje a gente vai montar um circuito PWM, vai entender como funciona o circuito, a teoria básica, para você poder entender realmente o que está acontecendo no circuito, tá? A teoria está pronta, a prática está pronta, a gente já volta falando de teoria. Bom pessoal, aqui está o circuito do PWM que nós vamos montar, tá ok? Ele usa como base o famoso 555, ele está numa configuração multivibrador astável, tá? Ou seja, ele vai gerar aquele sinal quadrado típico que a gente já conhece, tá? Qual a diferença? É que nesse circuito, tá? Nessa configuração, eu consigo controlar o tempo que ele fica alto, o tempo que ele fica em baixa, tá? Vocês vão entender bem o que é isso no vídeo anterior, de laboratório que a gente explicou a respeito do PWM, tá? Então, o 555, gente, ele funciona, tá? Da seguinte maneira, tá? Pino 1 é o GND, pino 5 é uma referência de tensão, mas quando eu não quero usar essa referência, tá, eu coloco um capacitor aqui, simplesmente para evitar de captar algum ruído, tá? Estou usando de 10 nano. Pino 8 e pino 4 eu vou ligar o VCC, o pino 3 é a saída, o segredo está aqui, tá gente? Entre o pino 2, pino 6 e o pino 7, tá? O 2 a gente chama de trigger, o 6 de threshold, tá? O 7 é o discharge, ou descarga, tá? Como é que funciona, gente? Lembra que a saída do circuito, ela tem um momento de alto e um momento de baixo, um momento de alto e um momento de baixo. O que faz acontecer essa oscilação? É um circuito chamado RC, tá? R de resistência e C de capacitor, tá? Então o que acontece, para fazer essa oscilação? Nesse instante aqui, ele está carregando o capacitor. E nesse instante ele está descarregando o capacitor, tá? Então vou voltar para o circuito aqui. Então como é que funciona a carga do capacitor, tá? Nesses dois pinos aqui, tá? Tanto o trigger quanto o threshold, ele tem uma configuração que me diz o seguinte, tá? Enquanto eu tiver com 1/3 da alimentação, tá? Aqui, vamos imaginar que minha alimentação seja 9 volts, tá? Então 1/3 significa 3 volts, tá? Enquanto que eu tiver menos de 3 volts, com esse 1/3, tá? Essa saída aqui, ela está ativa, Ou seja, o sinal não vai entrar por aqui, Porque eu tenho um sinal alto aqui. O que vai acontecer então, tá? O sinal vai vir por aqui, Vai passar por esse resistor, tá? Lembrando que o diodo só conduz no sentido, ele não vai conduzir por aqui, ele conduz por aqui. Vamos imaginar que esse meu potenciômetro, que é de 100K, ele está na metade, Significa que neste caminho que ele está fazendo aqui, ó, ele tem 50K, certo? Então ele começa a vir para cá e carrega o capacitor, tá? Essas duas saídas são saídas somente de referência, tá? Ela não interfere no circuito. Então vamos lá de novo. Vem a alimentação por aqui, passa pelo resistor de 1K, passa por esse diodo, não passa por aqui, porque o diodo só conduz no sentido. Então passando por aqui, por esses 50K, vamos imaginar que esteja na metade, eu tenho 51K, mais o capacitor. Então vou ter um tempo de carga, tá? Quando esse valor alcança 2/3 de VCC, lembra que esse aqui é 1/3, tá? Ou seja, 3 volts. Quando ele chega próximo de 6 volts, o que acontece? Ele automaticamente libera essa porta, passa a ser nível 0. O que acontece? Agora eu tenho um caminho para descarga. Esse pino 7 ele passa a ter uma ligação
com o GND, ou seja, com terra. Então o que vai acontecer? O capacitor que estava carregando até esse momento, encontrando um caminho para descarregar, o que ele faz? Ele vai descarregar. Então o sentido era esse, né? Vinha por aqui, ó. O que acontece? Ele passa a ser por aqui. Só que quando chega aqui, ó, né? Ele não consegue passar nesse sentido. Ele vai passar por aqui. Como está na metade, tá? Eu praticamente tenho o mesmo valor, porque 51 para 50 é praticamente o mesmo valor. Então o que acontece? Ele passa para cá, vem e descarrega aqui. O que acontece? Ele estava com 2/3, começou a baixar, a descarregar. Quando chegou em 1/3 da alimentação, esse cara aqui faz o que? Manda fechar essa porta, né, de descarga. Fechando, o que acontece? Começa um novo ciclo de carga, né? Então é o seguinte, estando aqui na metade, então eu tenho praticamente o mesmo tempo para carregar e para descarregar, tá? A gente vai ver depois isso na prática. Se eu variar isso para cá, ou seja, diminuir aqui, vamos imaginar o seguinte, que eu deixo com 10K aqui, né? E do lado de cá vai ficar 90. Se eu tenho potenciômetro de 100, se eu deixei 10K desse lado, vai ficar 90K para cá. Então o que acontece? A resistência é menor, né? Então ele vai passar por aqui. O que vai acontecer? Agora com 10K, a carga no capacitor é mais rápida, né? Estava até 1/3, chegou em 2/3 da carga. O que ele faz? Libera aqui. Só que daí quando ele chega aqui, ó, ele não vai passar por aqui, ele vai passar por onde? Por onde tem os 90K. Então significa o quê? Ele vai demorar um pouco mais de tempo para descarregar. Então significa o quê? Que lá no meu PWM vai acontecer alguma coisa semelhante a isso, ó, né? Eu carreguei muito rápido, por quê? Porque a resistência estava mais baixa de um lado do que do outro, né? Eu dei exemplo lá de 10K. Quando ele foi descarregar, ele demorou mais tempo, né? Ou seja, descarregou. Chegou em 1/3, pum, dispara aqui, fecha aqui de novo. O que ele faz? Começa a carregar aqui de novo, tá? Então, basicamente, gente, esse é o circuito, tá? Vou mostrar isso na prática, tá? Tá montado o circuito aqui já, vou mostrar na prática, tá? O valor do resistor, né, R1, R2 e C, a gente consegue saber qual é a frequência do PWM, tá? No nosso caso, tá? Considerando o valor máximo aqui, a frequência vai dar de 1428 Hz, ou seja, 1,428 kHz, tá? A saída a gente está jogando, tá? Como eu posso falar? Num driver, tá? Ou seja, um resistor e um transistor, tá? E a gente vai acionar essa carga, tá? Então eu vou mostrar para vocês qual é a carga que está acionando e essa variação, ok? Alguma dúvida que tiver na explicação da teoria, gente, pode deixar o comentário lá que a gente vai estar respondendo a todas as dúvidas que surgirem, ok? Agora a gente vai ver na prática. Teoria, legal. Agora vamos para a prática. Bom, pessoal, a gente voltou aqui para a parte prática, né? Então, só para relembrar, tá? Pelos cálculos dos componentes, deu 1428 Hz, ou seja, 1,4 kHz, tá? Então, não sei se dá para ver bem próximo aqui, ó. Lá 1359, tá? Então é um cálculo aproximado. Lembrar que eu tenho todas as tolerâncias dos componentes, tá? Então é o seguinte, lembrar que a frequência não muda. Eu vario aqui, ó, tá? A largura aqui do ciclo ele não muda, então a frequência não muda, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar o circuito aqui que está montado, tá? Eu já expliquei a teoria dele. Então eu estou controlando apenas um LED agora, né? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Pouquíssimo sinal em alta, né? O LED bem fraco. Então conforme eu vou aumentando lá, ele vai aumentando aqui, ó, a luminosidade do LED. Não sei se dá para ver bem, tá? Olha lá, chegou lá quase a 100% do Duty Cycle, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar um motorzinho DC, ó. Eu coloquei uma fita aqui só para poder entender que ele está girando. Então eu vou deixar no mais fraco aqui. Vamos lá, praticamente nada, né? Não consegui virar. Então conforme eu vou, olha lá, eu vou virando, ó, eu vou aumentando o Duty Cycle lá, ó, vai aumentando a velocidade do motor, ó. Não sei se dá para ouvir o barulho do motor.
tá? Então tá ali quase que 100%, ó. Então eu faço o controle, ó, dá para vocês ver pelo LED também que eu estou controlando junto, ó, né? Então o mais fraco, né, ou seja, o mais forte. Lembrar que eu vou variando lá, ó, conforme eu vou aumentando a largura, eu vou aumentando a velocidade, tá? Agora eu gostaria de mostrar um negócio interessante para vocês. Lembra que eu falei a respeito da carga e descarga do capacitor? Então no circuito aqui, ó, tá? É nesse ponto que eu consigo ver aonde ele chega, né, a carga e a descarga, ou seja, o tempo de cada um, tá? Então eu vou desligar o motor aqui, só para a gente ver, e vou mudar a ponteira de posição, tá? Eu vou colocar a ponteira aqui no pino 2, que está ligado no 6, tá? Vou colocar no 6 que está mais fácil aqui, ó. Eu vou tentar aumentar o sinal aqui para que a gente consiga visualizar ele. Vou mudar o trigger aqui, só para a gente poder ver, tá? Eu vou colocar no meio aqui, ó, só para a gente entender, tá? Tá oscilando um pouco aí com algumas interferências, ó. Lembrar, gente, deixa eu tirar o sinal do Duty Cycle aqui, peraí. Ó, lembrar, aqui tá mais fácil. Conforme eu vario aqui, gente, ó, não sei se dá pra você, eu tô no meio aqui, né? Então acontece o quê? Que se aumentar ele começa a pular um pouco lá. Vamos lá. Diminuir aqui e aumentar aqui. Eu tô bem no meio, né, gente, ó. Deixa eu aumentar a largura e diminuir aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tô bem no meio aqui, tá, ó. Então significa o quê? Aqui é carga, aqui é descarga. Carga, descarga. Se eu variar aqui, ó, eu tô fazendo o quê, ó? Lembrar, gente, que o osciloscópio aqui é tensão, aqui é tempo, né? Amplitude e tempo. Então o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou diminuindo aqui, o que está acontecendo? Ó? O tempo de carga ficou muito rápido, né? E o tempo de descarga está maior, né? Quando eu coloco 50% no meio, significa o quê? O tempo de carga aqui e o tempo de descarga está igual, né? Então quando eu variei ali, o que eu fiz? Ó, eu estou diminuindo o tempo de carga e aumentando o tempo de descarga. Ou seja, ele carregou muito rápido e está descarregando bem devagar. Quando eu giro ao contrário, ó, o que acontece? Olha lá, ó. É o contrário, né? Ou seja, ele demora para carregar e descarrega muito rápido. Demora para carregar e descarrega muito rápido. É justamente isso que eu faço quando eu faço a movimentação daquele potenciômetro que passa pelos dois diodos, né? Eu controlo o tempo de carga e de descarga. Consequentemente, eu controlo, né, o meu duty cycle, né? O tempo que vai ficar em alta, ó, carga rápida, descarga lenta. Aqui carga e descarga no mesmo tempo. Aqui carga lenta e descarga rápida, né? Vocês estão conseguindo visualizar isso aí? Então vou voltar para o circuito aqui, só para a gente finalizar, tá? É nesse ponto que eu estou medindo com o osciloscópio, né? A carga do capacitor em cima desse capacitor, né? E variando aqui, eu jogo hora para lá, hora para cá. Estando no meio, basicamente o mesmo tempo de carga e de descarga, né? Quando eu vario para um lado, a carga mais rápida, a descarga mais lenta, vario para o outro, a carga mais lenta, a descarga mais rápida, tá? Basicamente, gente, é isso aqui, tá? Esse é o circuito, né, desse controlador PWM, né? Quem quiser mais detalhes a respeito do que é o PWM, como ele funciona, tá no vídeo anterior, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Dúvidas, tá, sobre o funcionamento, sobre o circuito, só deixar seu comentário, a gente vai estar explicando para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tinha prometido no vídeo anterior a respeito de um circuito, né, funcionando, então aqui a gente tem esse circuito, né? Qual a carga do motor que eu posso utilizar? Depende do transistor que eu estiver usando, tá? Depende da quantidade de corrente que esse transistor consegue manipular, né? Quanto é mais potente o transistor, maior a carga que eu consigo controlar, tá? Mas esse transistor aqui eu não me lembro, né, quantos amperes ele controla, tá? Mas para esse motorzinho, para teste, né, deu para a gente ver muito bem aí. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, deixe o seu like, né? Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, marque o sininho, né? Coloque lá em todas, né, notificações, que daí todo e qualquer vídeo que a gente fizer, vocês vão estar recebendo a notificação e estarão sempre aí
por dentro aí dos nossos vídeos, tá? Mais um comentário, tá? Nós criamos agora as playlists, tá? Ou seja, eu consigo nessa playlist separar. Agora eu tenho uma playlist de laboratório, eu tenho uma playlist de do it yourself, eu tenho uma playlist de reparo e restauração. Fica mais fácil de encontrar os vídeos que a gente quer, tá? Na aba lá de vídeos estão todos os vídeos, né? Hoje nós estamos contando com esses 56 vídeos, né? Mas nós também temos as nossas playlists, tá? Então fica mais fácil de você localizar. Ok, pessoal? Espero que tenha gostado, tá? E até o próximo vídeo.